parte do Centro-Oeste e Nordeste estão apenas nos 3% da superfície demarcada restante. Outro dado é que quase 10% do total das terras demarcadas não estão na posse plena dos seus respectivos povos, como a Constituição garante. Essas terras, mesmo demarcadas, estão impactadas por sobreposições, empreendimentos, grilagem, ocupações e invasões para a prática de uma série de crimes, como, por exemplo, a extração ilegal de madeira, de garimpo, de pesca e caça ilegais, e o uso dos territórios também pelo narcotráfico. Por isso, a gente precisa lembrar da importância da proteção e da fiscalização permanente, e da desintrusão desses territórios. As terras indígenas, como todos sabem, pertencem ao patrimônio da União. E como é que a União tem protegido esses territórios? A ocupação garimpeira da terra Yanomami deixou claro que o Estado não vinha dando a atenção devida aos territórios indígenas. Nós queremos mudar esse cenário, junto com o presidente Lula. Proteger os territórios é garantir a vida dos povos indígenas, é assegurar a diversidade cultural, é proteger os recursos naturais dos nossos biomas, é enfrentar as emergências climáticas. Nós temos populações indígenas presentes em muitos contextos diversos ao nosso país. Temos desde comunidades que, pelas mais diversas razões, vivem em contexto urbano e buscam acessar políticas públicas e serviços públicos universais ou diferenciados, até povos isolados que, para sobreviver, dependem de uma ação, proteção intensiva e permanente de seus territórios pelo Estado brasileiro. Não queremos que nosso governo seja responsável pela extinção de mais nenhum povo originário no Brasil. É fundamental a gente firmar esse pacto de governo em defesa dos povos e territórios indígenas. Os povos indígenas no Brasil sofreram graves violações de seus direitos humanos em diversos períodos da história. E nós precisamos reconhecer isso e avançar nas reparações necessárias e possíveis aos povos indígenas. Criar a Comissão da Verdade Indígena é uma medida fundamental para promover o início dessa reparação. E para garantir que não haja repetição desse vergonhoso episódio da nossa história. A garantia da posse plena dos territórios pelo Estado aos seus povos é também uma forma muito importante de reparação dessas violações. Eu gostaria ainda aqui de compartilhar com vocês algumas ações que temos realizados em cooperação no governo. Os esforços conjuntos que têm sido feitos com o Ministério da Justiça, por exemplo, no combate ao garimpo e ao tráfico em terras indígenas. E aqui, ainda hoje ou na segunda-feira, vamos publicar esse Comitê Interministerial Permanente de combate ao crime organizado e o planejamento e acompanhamento de ações de proteção e desintrusão das terras indígenas. Junto com o Ministério da Saúde, estamos trabalhando no restabelecimento da atenção à saúde do povo Yanomami e com a ministra Marina Silva e sua equipe do Ministério do Meio Ambiente para a retomada da implementação da PNGAT. Com o Ministério da Gestão e Inovação, estamos trabalhando firme pela aprovação das medidas para o fortalecimento dos servidores e servidoras da FUNAI. Com o Ministério dos Direitos Humanos, do querido Silvio Almeida, o Ministério está empenhado em cumprir todas as decisões internacionais em favor dos povos indígenas no Brasil, em especial as medidas cautelares e medidas provisórias do sistema interamericano. Não à toa, minha primeira missão internacional como ministra foi para dialogar
sobre as medidas cautelares da Raposa Serra do Sol e a tese do marco temporal. Nosso objetivo é constituir planos de ações concretos para responder todas essas determinações. Sobre a recomendação que vence hoje, no caso de justiça, para Bruno, Dom e os povos do Vale do Javari, assumo o compromisso de, juntamente com a FUNAI, implementar ações efetivas, como o fortalecimento das bases de proteção etnoambiental dos territórios, implementando mecanismos que permitam, com ampla participação dos peticionários, visibilidade e alcance internacional. Também quero compartilhar com vocês uma outra ação importante a que temos nos dedicado. O Ministério dos Povos Indígenas e a Itaipu Binacional iniciaram tratativas com o intuito de promover ações de reparação histórica dos impactos sofridos pelo povo Avá-Guarani e seus territórios, envolvendo a hidrelétrica de Itaipu. Será criado um grupo de trabalho com a participação de membros da empresa e representação dos indígenas para propor ações voltadas a essa importante reparação. Um grupo do Ministério dos Povos Indígenas, coordenado pela nossa Secretaria Nacional de Direitos Territoriais, estará na região na próxima semana para aprofundar os diálogos com o diretor-geral da Itaipu e sua equipe. Outra questão fundamental que eu quero aqui destacar é a importância da FUNAI na efetivação de uma política indigenista eficiente. A FUNAI é o órgão que executa a política, é o órgão que chega na ponta, nas aldeias. A FUNAI precisa ser fortalecida, precisa ter recursos orçamentários, humanos, materiais e políticos para cumprir sua missão institucional. E vamos atuar para que os servidores da FUNAI tenham também suas vidas garantidas. Hoje, nós temos uma mulher indígena à frente da FUNAI, e isso é uma conquista muito importante para nós. Muito bem, plano de carreira para servidores e servidoras da FUNAI. Eu quero aqui que a gente faça também uma saudação ao nosso secretário, Veio Itapeba, que juntos estamos compondo esse executivo. Agora, eu quero muito agradecer e parabenizar o presidente Lula. Após 4 anos de uma política que negou completamente os nossos direitos e mesmo contrariando a determinação da Constituição Federal, não demarcou 1 centímetro de terra. O senhor presidente tem a coragem de dar início aqui, hoje, nesse 19º acampamento Terra Livre, a retomada da garantia dos direitos territoriais indígenas, voltado a dar cumprimento ao dever do Estado brasileiro. Sabemos que o ato de hoje é apenas o início desse processo de retomada. Nós sabemos do seu compromisso de, ao longo desse ano, presidente Lula, e dos próximos 3 anos do nosso governo, garantir que as demarcações sejam concretizadas e que as terras indígenas estejam na posse dos seus respectivos povos. Parabéns, presidente Lula. E com isso eu quero encerrar dizendo que nós estamos aqui com o presidente Lula. Estamos compondo este governo com muita alegria e também com muita esperança para escrever uma nova história. Vamos seguir na luta pelo bem viver, em favor do bem de toda a humanidade e do nosso planeta. E nós voltamos aqui a afirmar, junto à maior mobilização indígena do mundo, que nunca mais haverá um Brasil sem nós. Senhoras e senhores, para
Parentes e parentas, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinará os seguintes atos. Decreto instituindo o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PENEGAT. O comitê será composto de forma paritária pelo poder público e pelas organizações indígenas dos biomas e das regiões do país. Entre as suas competências estão a execução da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, incluindo proposições de ações e recursos necessários à sua implementação. Também o decreto de recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI. O Conselho, reformulado em razão da criação do Ministério dos Povos Indígenas, funcionará em caráter permanente, constituindo instância consultiva para a formulação e acompanhamento da implementação da política indigenista do Estado brasileiro. Decretos também de homologação das seguintes terras indígenas. Terra indígena Arara do Rio Amônia, localizada no município de Marechal Taumaturgo, no estado do Acre. Terra indígena Tremembé da Barra, do Mandaú, situada no município de Itapipoca, no estado do Ceará. Terra indígena Rio dos Índios, localizada no município de Vicente Dutra, no estado do Rio Grande do Sul. Terra indígena Avacanoeiro, localizada nos municípios de Minasul e Colina do Sul, nos estados de Goiás. Terra indígena Cariri Chocó, localizada nos municípios de Porto Real do Colégio de São Brás, no estado de Alagoas. E terra indígena Uneiuxu, localizada no município de Santa Isabel do Rio Negro e Japurá, no estado do Amazonas. Senhoras e senhores, parentes e parentas, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olhe, queridos companheiros e companheiras do acampamento Terra Livre, companheiros e companheiras indígenas do Brasil. Eu quero começar cumprimentando o meu querido Raoni Matecutere, da liderança indígena tradicional da Amazônia. Eu acho que hoje o Raoni representa o decano dos indígenas vivos nesse país e com uma história extraordinária de resistência em defesa dos direitos indígenas. Quero cumprimentar a companheira Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, que está apenas completando 4 meses de ministério. Quero cumprimentar o companheiro Wellington Dias,
nosso ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quero cumprimentar a companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Quero cumprimentar a companheira Esther Deck, ministra da Gestão e Inovação. Essa vocês têm, essa ministra vocês têm que aplaudiu muito, porque é ela que está trabalhando o plano de carreira dos funcionários da FUNAI. É ela que cuidou da criação do Ministério dos Povos Indígenas, porque quando nós criamos o Ministério, foi preciso começar do zero a montagem do Ministério, e ela, então, cuidou disso. Quero cumprimentar a companheira Cida Gonçalves, que eu não vi aqui, está aqui na ponta. A Cida Gonçalves, você tem que ficar em pé para o pessoal ver, Cida, a nossa ministra das Mulheres. O nosso querido companheiro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O companheiro Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Por exemplo, a matéria que vai sair hoje na imprensa oficial é da responsabilidade do Paulo Pimenta. Então você precisa bater palma para ele, porque senão não vai sair a matéria adequada. Bem, o nosso querido líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que todos vocês conhecem, a nossa companheira deputada federal Célia Caxiriabá, por meio de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, a minha querida Joênia, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o companheiro Veibe Itapeba, secretário da Saúde, e a Juliana Xerechu Guarani, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Bem, companheiros e companheiras, eu vou ser breve porque eu tenho um outro compromisso que começou às 11 horas e eu já estou atrasado meia hora. Primeiro, eu queria que vocês apenas tivessem consciência de que nós vamos fazer tudo aquilo que nós falamos que íamos fazer durante a campanha. Nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Tem que passar por muitas mãos. E a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. As outras coisas que é importante ter clareza é que nós precisamos cuidar do plano de carreira da FUNAI, que possivelmente seja um dos piores planos de carreira existentes nesse país. A gente vai ter que cuidar, porque tem muita coisa para consertar. Nós pegamos esse país desmontado. Só para ter ideia, nós pegamos setores do governo que tem apenas 1/3 das pessoas que trabalhavam e nós vamos precisar remontar o governo, contratar gente e fazer com que... Não, é que se o companheiro fica com essa faixa levantada, o companheiro tira a visão das pessoas. É melhor trazer a faixa para cá para a gente mostrar para o povo ver. Se a faixa vier para cá, nós mesmos montamos essa faixa aqui para todo mundo ver e para a imprensa ver. Bem, eu quero dizer para vocês, deixa eu levantar a faixa dele aqui.